o Carnaval de Vini Júnior e o Recital de Xabi Alonso. Na tarde desse sábado, tivemos 2 jogos importantíssimos para a decisão dos títulos espanhol e alemão, sendo eles Real Madrid e Girona e Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, que acabaram nos resultados de 4-0 Real Madrid e 3-0 Bayer Leverkusen diante do todo-poderoso Bayern de Munique. Guiados pela estrela de Vinícius Júnior em suas jogadas individuais e frenéticas e o rigor tático e técnico do Bayer Leverkusen, comandado por Xabi Alonso. Haviam alguns paralelos nesses jogos. Eram basicamente finais antecipadas dos campeonatos, uma vez que Real Madrid e Bayer Leverkusen estavam a apenas 2 pontos de seus perseguidores, no caso Girona e Bayern de Munique. Paralelos não param por aí. Em ambos os casos foram técnicos jovens que queriam provar seu valor e seu estilo de jogo muito particular, eu diria, contra 2 dos times mais imponentes da Europa. Primeiro, o confronto espanhol, onde o Real Madrid estava extremamente desfalcado, não tendo nenhum zagueiro de ofício em seu time titular, tendo que fazer uma linha de zaga com Carvajal e Tchouaméni, um volante e um lateral improvisados. Mas isso não limitou o time de forma alguma, até porque o time todo jogou de uma forma muito aplicada taticamente, protegendo o miolo central. O jogo já se inicia com Vinícius Júnior tendo muita liberdade pelo lado esquerdo do ataque do Real Madrid, porque o Girona acaba não se encontrando por ali. Nisso, ele escapa 1, 2 e na terceira acaba conduzindo para dentro, driblando o Ian Couto e fazendo um golaço, do ângulo da área até o ângulo oposto do gol. O Girona, por sua vez, não é muito malandro de aproveitar as circunstâncias do jogo. Nisso, acaba não impondo muitos desafios à dupla de zaga improvisada. O Girona não jogou, e era exatamente isso que o Real queria, podendo fazer tramas de passes pelo lado direito e utilizar muito da velocidade, inspiração e genialidade do Vinícius pelo lado esquerdo. Com toda essa força, acaba se desenhando o segundo gol, com uma trivela linda de Vinícius para colocar Jude Bellingham na cara do gol, bastando apenas tirar do goleiro e tocar para dentro das redes. No segundo tempo, a tônica se manteve, Vinícius atazanando a defesa do Girona, levitando pelo lado esquerdo, conduzindo, driblando e entrando na área. Falando em entrando na área, numa jogada justamente assim, acaba acontecendo o segundo gol. Após Vinícius desconcertar o marcador Ian Couto, lateral direito da seleção brasileira, o craque brasileiro acaba adentrando a área, conseguindo driblar e finalizar a gol. O goleiro, porém, defende, mas nisso acaba com um rebote, e Bellingham coloca mais uma vez para dentro do gol. Vinícius, após esse gol, continua deitando para cima de Ian Couto e todo o lado direito alvirrubro. Bellingham sai porque sentiu o tornozelo, e após alguns minutos, Vinícius, novamente, consegue roubar uma bola de Ian Couto, já desconcertado, derretido. Nisso, consegue tocar para Rodrigo, que acaba criando uma jogada individual e finalizando a gol para fazer o 4-0. Ancelotti saca Rodrigo logo após o lance. O recital de Vinícius, porém, continua, e durante os próximos 14 minutos, mantém-se apavorando a defesa e acaba sendo substituído, poupado, para o jogo da Liga dos Campeões, tão importante para o Real Madrid, nesse meio de semana. Ian Couto, ainda totalmente desconcertado, no último lance, acaba cometendo um pênalti para cima de Arda Güler. Pênalti esse que acaba sendo desperdiçado por Rosselló e o placar acaba em 4-0. Com o brasileiro Vinícius participando de todos os gols da partida, fazendo com que o Real Madrid disparasse na liderança com 5 pontos à frente de seu competidor direto e dessa forma encaminhasse o título espanhol. Agora passando para a Alemanha, os acontecimentos do jogo, a disposição dele foi totalmente diferente. Se podemos chamar o que o Vinícius fez de carnaval por suas batidas fortes e seu grande ar de improviso, chamemos o jogo de Xabi Alonso de recital. Nos primeiros 10 minutos, o Bayern teve a bola, tentando, assim que perdia, recuperá-la com uma pressão bem alta, que até vinha funcionando. Até um dos primeiros erros do jogo, de Eric Dier. Nisso, o Leverkusen cria sua primeira chance e começa a gostar do jogo. Logo após o primeiro, houve um segundo erro da defesa bávara. Nisso, Wirtz acaba conseguindo finalizar a gol livre pela esquerda, mas que foi defendida por ter sido muito no meio do gol. Essas chances, porém, animaram o time farmacêutico. E logo após isso, Wirtz recua para lançar uma bola para Tella, que consegue finalizar livre, e Neuer faz uma grande defesa.
cedendo escanteio. Decorrente desse escanteio, acontece uma das jogadas ensaiadas mais legais dos últimos tempos. A bola é cobrada para Andrich, na entrada da área, fazendo com que toda a linha de defesa do Bayern de Munique voltasse seus olhares e principalmente seu posicionamento corporal para aquela região do campo. Nisso, Andrich consegue um cruzamento rasteiro com efeito, fazendo com que Stanisic entrasse na área pelo lado direito, conseguindo finalizar. Detalhe, Stanisic é jogador do Bayern de Munique, emprestado ao Leverkusen por essa temporada. Ou seja, valeu a lei do ex ainda por cima. Depois desse gol, o Leverkusen toma as rédeas desse jogo, totalmente para si, criando chances com inversões e depois lançamentos, fazendo de suas bolas paradas extremamente perigosas e sendo um time muito competitivo na marcação, forçando o erro do Bayern de Munique e conseguindo sair em velocidade, impedindo qualquer tentativa do time bávaro de jogar, justamente por essa marcação tão acirrada e encaixada. O panorama do primeiro tempo foi um Bayern de Munique tentando espelhar o Leverkusen, que, obviamente, fazia melhor seu próprio estilo de jogo tão característico que vinha sendo trabalhado durante toda a temporada. Portanto, no segundo tempo, o time bávaro deveria se encontrar novamente, mas Leverkusen não dá sequer uma única chance disso acontecer. E logo com 5 minutos já amplia o placar, com Grimaldo, um dos principais jogadores do time no jogo de hoje, fazendo uma tabela rápida com o Tello entrando na área e finalizando forte, reforçando essa ideia de Xabi Alonso dos alas em que ele tanto batia. A partir de então, o tão temido Bayern de Munique parecia um bando em campo, totalmente desencaixado, desencontrado e não sabia nem sequer tramar uma jogada simples. Os farmacêuticos os colocavam na roda totalmente. A orquestra planejada, harmônica e impositiva, regida pelo maestro Xabi Alonso, conseguia aproveitar cada uma das brechas do Bayern de Munique, e gerando grande perigo. Frimpong, titular que havia sido barrado para esse jogo após as excelentes últimas partidas nessa temporada, conseguiu entrar no segundo tempo. Isso para fechar o caixão do Bayern de Munique. Perdeu uma chance na trave e outra chutando fraco, mas no final, já sem goleiro, acaba arrancando em velocidade e chutando de muito longe para fazer o 3-0 e decretar o chocolate da orquestra dos farmacêuticos, garantindo os 5 pontos de diferença na liderança, uma vantagem absurdamente significativa no confronto direto e os ânimos elevados para o tão inédito título alemão para o Bayer Leverkusen. Assim acabaram as finais antecipadas desse fim de semana. Me diz aí, você assistiu algum jogo? Me diz aí, o que você achou dessa atuação individual belíssima de Vinícius e essa atuação coletiva que fez o tão poderoso Bayern de Munique parecer um time amador perto da orquestra de Xabi Alonso. E espero ver vocês num próximo vídeo.